E aí galera, beleza? Mais uma dica para vocês aqui, mais uma dica sobre análise sintática, um termo com o qual vocês têm que se preocupar em provas como Dona Consultec, é um termo que diz respeito ao aposto, definição primária de aposto, termo segundo que retoma um termo primeiro a fim de explicar este termo primeiro. Vamos usar alguns exemplos aqui. Se nós disséssemos, por exemplo, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, deixou o cargo, ok? Vamos partir do princípio que você não saiba quem é Guido Mantega. Imaginemos a frase, Guido Mantega deixou o cargo. A pessoa que ouvir essa frase vai entender, Guido Mantega é um sujeito e ele pratica a ação de deixar o cargo. Então a frase tem sentido completo. Eu tenho um sujeito, eu tenho um predicado. Beleza. Só que tem um detalhe, quantas pessoas verdadeiramente saberiam quem é Guido Mantega? Pelo contexto. Não é? Aí o detalhe é este. Se eu coloco o termo Guido Mantega, como eu havia dito, vírgula, ex-ministro da Fazenda, vírgula, deixou o cargo, isso fará com que você saiba que não é qualquer pessoa que se chame Guido Mantega. É Guido Mantega que ocupava um cargo, que representava uma função no governo. Então ele passou a ser ex-ministro da Fazenda. Então o termo ex-ministro da Fazenda, na minha prova, isolado por vírgula, ele está recuperando o termo Guido Mantega e explicando Guido Mantega. A isso dá-se o nome de aposto, aposto explicativo. Esse tipo de aposto é o mais fácil, haja vista porque ele explica termos anteriores, não é? Existem exemplos mais comuns, por exemplo, Vitória da Conquista, vírgula, Suíça Baiana, vírgula, é uma cidade muito maravilhosa. Então, Suíça Baiana explicaria Vitória da Conquista. Se eu tivesse Rio de Janeiro, vírgula, a cidade maravilhosa, vírgula, é muito quente. Cidade maravilhosa explicaria Rio de Janeiro, não é? Dilma Rousseff, vírgula, presidente do Brasil, vírgula, lançou um novo plano de governo. Então, presidente do Brasil explicaria Dilma Rousseff. Turma, este é o tipo de aposto que vocês, na minha opinião, não têm o direito de errar, porque é o tipo de aposto mais fácil. Termo segundo, que retoma o termo primeiro, a fim de explicar ou esclarecer este termo primeiro, ok? Agora, complementando a minha dica, não existe só o aposto explicativo. Vamos falar de outros apostos aqui. Por exemplo, um outro tipo de aposto seria o aposto enumerativo. Por exemplo, nós diríamos o seguinte, fui à feira e comprei várias frutas, 2 pontos, manga, pera, uva. Manga, pera e uva recuperariam a palavra frutas e, de certa maneira, explicariam também quais foram as frutas no contexto frasal. Então eu tenho para estes termos o entendimento de que se trata de um aposto. Por estarem enumerados, um aposto enumerativo, ok? Além deste aposto enumerativo, eu tenho um exemplo como Pelé e Garrincha foram grandes craques. Aquele no Santos, este no Botafogo. Primeiro eu mencionei Pelé e Garrincha. Pelé e Garrincha foram grandes craques. Aquele, o termo aquele, o pronome aquele, está retomando Pelé, que foi dito primeiro. Aquele no Santos. Mesmo se a pessoa não entendesse de futebol, pelo uso do pronome aquele, saberia que quem jogou no Santos foi Pelé. Complementando a frase, este no Botafogo. O este recuperaria o termo que foi dito por último, que no caso é Garrincha. Mesmo eu não conhecendo nada de futebol, mas entendendo de gramática, saberia que quem atuou no Botafogo, no que foi dito antes, foi Garrincha. A este aposto dá-se o nome de aposto distributivo. E o último tipo de aposto com o qual vocês têm que se preocupar é o especificativo. Imaginemos, o mês está demorando de acabar. O mês é qualquer mês. Na minha fala não tem como saber qual é o mês. Se eu digo mês de dezembro, este termo de dezembro especifica o mês. Então, quando entre uma palavra como mês e um outro termo posterior, que no caso seria de dezembro, houver uma proximidade semântica, eu vou dizer que estará ocorrendo um aposto. Um aposto que nós damos o nome de especificativo. Não se trata de qualquer mês. Casos como este aconteceriam como
A disciplina português é muito fácil, imagine. A disciplina português é uma disciplina. Então, entre os dois nomes substantivos, há uma relação semântica. Português seria aposto de disciplina. Se eu dissesse a cidade de Vitória da Conquista Vitória da Conquista já é uma cidade. Então, entre os dois termos, há uma proximidade semântica. Seja este termo preposicionado ou não. Aposto especificativo. Fique atento, pratique, sucesso.